Paz a todos, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco. Hoje eu vou falar sobre uma ideia que se transforma, que se propaga em forma de frase, que está incutida nas mentes dos evangélicos, dos cristãos brasileiros e talvez, eu não tenho certeza, talvez até pessoas de outros países. Eu acredito que não, mas como eu não sei, fica aí em aberto. Que é o seguinte, aquela frase, Nossa, essa igreja não tem o Espírito Santo, essa igreja é fria. Ninguém roda, ninguém pula. Eu vou destrinchar essa frase pra vocês e vou dar um belo de um estudo aqui, vocês vão entender. Porque essa frase é mentirosa e porque muitas igrejas têm Porque muitas igrejas têm escândalos, coisas terríveis, absolutamente abomináveis. Mas mesmo assim elas lotam, elas enchem e parecem ter algum sucesso espiritual. Então eu peço seu like e vamos para o vídeo. Qual é a ideia que está incutida? Aliás, que está incutida não, mas que está por trás como pressuposto dessa frase. Primeiro, a ideia de que o Espírito Santo é simplesmente representado ou manifestado por barulho, por alguma movimentação dos braços, das pernas, do corpo exterior, exteriorizando algum sentimento, ou por algum grito de guerra, alguma coisa assim, glória, aquela coisa toda. Mas olha só, quando você olha para os avivamentos em outras épocas, você vai ver que a experiência predominante era o choro. Era o choro e a angústia por causa dos seus próprios pecados. Algumas pessoas chegavam a ter desmaios, êxtases, Mas, assim, isso não era, pelos teólogos da época, relacionado diretamente ao Espírito Santo. Eles não falavam assim, essas experiências aqui representam absolutamente o Espírito Santo. Não, eles falavam, talvez aqui haja o Espírito Santo, porque essa pessoa está aparentemente chorando pelo pecado. Então pode ser que seja o Espírito Santo, mas eu só vou ter certeza de que é o Espírito Santo quando essa pessoa for transformada e a vida dela mudar. E a compreensão também do pecado, da justiça e de Deus mudar. Aí eu vou ter total certeza que ela foi transformada. Inclusive, um grande teólogo e pregador, Jonathan Edwards, fez um livro todinho falando sobre isso, que é o livro aí, e eu vou colocar a capa do livro aí, agora eu me esqueci o nome, mas enfim. E aí, na época dele, ele ficava dando algumas dicas para as pessoas saberem, diferenciar o que é uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo. E a ideia dele é justamente a ideia que a Bíblia apresenta. O Espírito Santo convenceria o homem do pecado e da justiça. Ou seja, agora eu sei que eu devo virar as costas para o pecado, olhar para Deus e agora buscá-lo. E ver ele como o meu bem maior, o meu bem supremo. Tá certo? E também o próprio Espírito Santo vai dando a ele, através das Escrituras e também através de um certo instinto, aquilo que é pecado e aquilo que não é. E aí a vida do cara vai sendo transformada de pouco a pouco, certo? E os sinais, os frutos vão aparecendo. Aí é que tá também, às vezes a pessoa pode trazer uma aparência de que ela foi transformada, mas de repente o interior dela, as intenções com que ela faz aquilo, são intenções de ganho próprio, e não para a glória de Deus, e não porque ela sabe que, eu não tenho mais nada na minha vida, eu sou um pecador, eu sou imundo, então eu só posso buscar a Cristo para que Ele me dê a salvação. É essa mentalidade do salvo. Já a pessoa que não é salva, de repente ela pode parecer que mas ela não tem essa mentalidade aqui de, eu sou um pecador, eu estou me arrependendo e eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo, e agora eu não por meu mérito, mas pela graça de Cristo eu sou salvo. A igreja brasileira hoje tem a ideia de que o Espírito Santo é simplesmente um barulho ou algum sentimento exteriorizado, de algum êxtase, de algum sentimento de alegria, sei lá, alguma coisa assim. Pode haver alguma experiência numa pessoa que está sendo transformada pelo Espírito Santo? Sim. Mas veja bem, essas experiências elas são subjetivas, porque elas só dizem quanto a reação que a pessoa tem a um sentimento. O que de fato importa é a transformação que ocorre no interior da pessoa. Não a reação física que ela tem, se ela dá glória, se ela fica em silêncio, se ela olha para um lado, olha para o outro. Isso pouco importa, tá entendendo? O que realmente importa é a verdade da transformação que acontece naquela pessoa. A segunda ideia que as pessoas têm na mente
é de que o fervor espiritual é representado por algum trejeito, né? Porque eles falam assim, a igreja é fria, né? Não tem o Espírito Santo. E aí elas pensam assim, não, é porque a pessoa tem que ter aqueles trejeitos, né? Aquele modo de falar, aquela voz encorpada, né? Que parece que tem um trovão falando. Aquela maneira de se expressar, aquele glórias, glórias. Como se estivesse realmente sentindo algo. E bom, eu não nego que uma pessoa que fale assim possa realmente ser um salvo, esteja sentindo o Espírito Santo, esteja tendo uma experiência com Deus, eu não nego. Mas espera aí, isso não pode ser estendido para toda e qualquer experiência com o Espírito Santo. E mais, na história da igreja, isso é pequenininho perto da história da igreja. Quando a gente vai ver os moldes culturais de reação que as pessoas tinham mediante o Espírito Santo, eram totalmente diferentes dos dias de hoje. Procure na história da igreja pessoas pulando e rodando. Procure na história da própria Bíblia, né, na época dos apóstolos, pessoas pulando e rodando. Procure. Eu não tô nem aí se você roda ou pula. Mas a importância do negócio é o seguinte: você foi transformado? Você nasceu de novo? Então, de resumo de tudo é o seguinte: o que essas pessoas, o que esses pentecostais, as neopentecostais principalmente, têm feito com a igreja brasileira é o seguinte: é pegar um molde cultural e colocá-lo como se fosse a maior evidência do Espírito Santo. Por que eles não conseguem? Porque eles não estudaram a história da igreja. Porque eles não sabem dos grandes homens, dos grandes heróis da fé. Eles não conhecem, eles não têm noção de senso histórico da onde eles estão inseridos na Igreja de Cristo. Por isso eles se apegam a essas coisinhas. Ah, porque eu preciso fazer uma cara assim, como é que eu posso dizer? Franzir a minha sobrancelha, olhar pro alto e fazer aqueles gestos. E bom, eu sou espiritual. Você está trocando a aparência pela essência, a imitação pelo original, digamos assim. Porque você só pode ter esses trejeitos se você realmente tá sentindo algo do Espírito Santo. E não só sentindo, gente, mas eu tô falando aqui uma consciência plena do pecado e da grandeza de Deus. Que pode vir a te dar uma reação, mas se também não te dá uma reação de você pular, de você rodar, não tem problema nenhum. O que vai valer é a transformação. Olha só, novo nascimento, a justificação pela fé, as boas obras que você faz porque você quer agradar a Deus, porque você quer viver para a glória dele. Você passa a amar o seu próximo, você passa a amar os seus irmãos, você passa a ter mais piedade, mais paciência para os seus irmãos em Cristo. Ou também pessoas que não são cristãs, mas que de repente você tem que ter paciência também. Você passa a se importar com a salvação das pessoas. Você também procura manter um coração humilde e não achar que você sabe de tudo. Mesmo sobre assuntos espirituais. Você procura simplesmente saber só o que você sabe. O que você não sabe, você fica caladinho. Esse é o verdadeiro salvo. E eu poderia aqui até fazer um vídeo, né, sobre as características de um verdadeiro salvo. Ou também quando você tem uma emoção que você chora, mas aquilo de repente não está baseado numa consciência de quem Deus é. Numa consciência da beleza, da grandeza de Deus, da onipotência, da bondade, da gratidão que você está tendo ali naquele momento por Deus. Mas de repente, porque você ouviu o solinho de guitarra e você achou gostoso. Nossa, que bonito esse solo de guitarra aqui da música, eu vou chorar. Tá entendendo? O que é imitação e o que é ser cristão de fato. Fique com essa reflexão, né? Se você está nesse meio, procure... não tem problema, você pode continuar congregando em igrejas assim, mas procurar pessoas que entendam da Bíblia para te ensinar direitinho, para que você não seja confundido, certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Também peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês e comente aí abaixo. Se quiser também tirar alguma dúvida comigo, você pode me chamar lá no Instagram, que estará na descrição. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos. Tchau.